Boa noite, irmãos e irmãs. Quero convidar você para esse nosso início de devocional, baseada no livro de Provérbios. Lembrar que você está sendo desafiado a ler Provérbios. Se você não fez ainda, comece a fazer. Comece a ler o livro de Provérbios. E em cada um dos nossos encontros aqui eu vou retirar alguns versos para alguma reflexão, algum ensino, alguma meditação à luz do livro de Provérbios. E para início, eu quero convidar você para uma palavra de oração antes de nós iniciarmos a nossa sexta meditação baseada no livro de Provérbios. Pai, nós queremos te bendizer, te louvar por esse dia, por essa noite que tu nos concedes graciosamente, Senhor. Pedir que a tua mão esteja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e vida abundante, a fim de que, Deus, nós olhemos à nossa volta e vejamos aqueles que estão precisando de socorro, de ajuda, e que a nossa mão se estenda para abençoar, para socorrer, para curar, para restaurar, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de teu Filho. Amém. Amém. O livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 27 e 28, nos diz o seguinte: não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Outra tradução diz a quem precisa. Estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei se o tens agora contigo. Ou seja, não te furtes. Outra tradução diz, não deixe de fazer o bem a quem precisa, estando na tua mão o poder de fazer. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então eu te darei, se você tem condições de fazer isso agora. A palavra que eu destaco para a nossa meditação de hoje é furtar-se ou roubar-se. Imagine essa cena, alguém sendo roubado. Alguém que estima algum objeto ou algum eletrodoméstico em especial da sua casa, ou algum aparelho eletrônico em especial, e esse aparelho é roubado. A ideia que Provérbios nos traz é que algo nos é roubado, ou a exortação é para que esse roubo não aconteça, mas o surpreendente é que ele não fala de alguém de fora que vai nos roubar. Ele sugere a ideia de que nós é que roubamos, em alguns momentos, nós mesmos. Existem algumas riquezas em nós, existem alguns tesouros em nós, ou na nossa experiência de vida, e nós podemos roubá-los de nós mesmos. Ou seja, nós podemos nos privar de usufruir de riquezas na nossa vida. Por quê? Porque nós nos roubamos. Nós retiramos de nós algumas das nossas riquezas. E Provérbios fala disso justamente pensando nessa experiência de fazer o bem ao próximo. Quando nós nos privamos de fazer o bem a quem precisa, estando na nossa mão a condição de fazer, nós estamos nos roubando. Nós estamos tirando de nós a riqueza, ou nós estamos retirando de nós a possibilidade de uma experiência enriquecedora. É disso que Provérbios está dizendo. Que é possível que eu e você sejamos os maiores responsáveis pelo nosso empobrecimento espiritual.
pelo nosso empobrecimento como pessoa, como ser humano, como filhos e filhas de Deus. Agora, quando é que esse roubar a si mesmo acontece? É justamente quando nós decidimos protelar, deixar para depois, deixar para amanhã o bem que está na nossa mão hoje e que nós podemos fazer hoje. E nós decidimos protelar, nós decidimos adiar, nós decidimos remarcar, nós decidimos lançar isso para uma data mais para frente. É aí que nós estamos selando a nossa decadência espiritual. Quando aquilo que está na nossa mão hoje, que nós podemos fazer de bem ao outro hoje e que nós não fazemos. Isso é roubar de si mesmo as riquezas da vida. Se você pensava que roubar de si mesmo a riqueza da vida tinha a ver com outra coisa, tinha a ver com não dar alguma coisa para si mesmo, não. Roubar de si tem a ver com não dar ao outro, não abençoar o outro em podendo fazer. Agora, é interessante, porque quando a gente pensa na necessidade do outro, às vezes essa necessidade é tanta que nós não temos condições de corresponder a toda essa necessidade. Nós não temos condições de suprir toda a necessidade financeira, espiritual, talvez de uma pessoa. E justamente por conta disso é que a gente se dá o direito de não fazer nada em alguns momentos. De não fazer nada. De pensar que não existe nada ao alcance da nossa mão. Nada que podemos de fato fazer. Por quê? Porque nós não podemos fazer tudo. É justamente com a justificativa verdadeira até, que nós não podemos fazer tudo, é que às vezes nós não fazemos nada. Na verdade, nós nunca podemos fazer tudo. Só existe um que pode fazer tudo. Nós mesmos jamais podemos ou poderemos fazer tudo. Mas sempre existe algo que está ao alcance da nossa mão que nós podemos fazer. É disso que Provérbios está dizendo. É essa sabedoria que o livro de Provérbios traz para mim e para você. É a sabedoria que quer nos livrar das desculpas, das justificativas, de que nós não podemos fazer tudo, porque de fato tudo não podemos mesmo. Mas a palavra de Deus quer nos lembrar que existe algo ao alcance da nossa mão. Então, isso que está ao alcance da nossa mão, é isso que podemos fazer e é isso que a palavra de Deus nos convida a fazer. Não seja o ladrão da sua vida. Não seja o responsável por empobrecer a sua vida espiritual. Mas mais do que isso, não só uma questão de não ser o ladrão que rouba a riqueza da sua própria vida, mas seja aquele que vai em frente e que é atuante, que participa do enriquecimento da sua própria vida espiritual. Porque esse é o desejo de Deus para mim e para você. Quando nós olhamos a necessidade do outro e nós observamos o que está na nossa mão e decidimos então, com aquilo que está na nossa mão, abençoar o outro. Esse é um passo de fé extraordinário. Quando isso não é adiado, quando isso ganha um caráter de urgência em nós, especialmente nesse tempo de pandemia, onde nós não podemos, como sempre, fazermos tudo, nós caímos no equívoco de não fazer nada. Quantas pessoas eu e você podemos abençoar nesse tempo? Por isso eu quero te convidar a orar, para que Deus nos mostre o que está na nossa mão. Quem são as pessoas que precisam ser socorridas?
e que o Espírito Santo trabalhe em nós para que a gente não prorrogue, para que a gente não arrume justificativas, não arranje necessidades que no fundo não existem para nós, para que a gente se liberte de pensar só em nós e os nossos olhos se abram para ver quem está à nossa volta, para ver Jesus nessa pessoa, para servir essa pessoa como quem serve Jesus. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos nessa noite e rogamos que o teu Espírito, que é santo, envolva a nossa vida, que nós tenhamos a experiência de seguir nos enriquecendo no poder do Espírito Santo, que nós não sejamos ladrões da nossa riqueza espiritual e muito menos ladrões da riqueza espiritual do nosso irmão, que nós sejamos os ajudadores dele ou dela, para que juntos nós sejamos enriquecidos dia após dia em Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa esperança de glória. Nós reconhecemos que nós não podemos jamais fazer tudo, mas existe algo que o Senhor colocou na nossa mão. Nos ajuda hoje, Pai, cada um de nós, a enxergarmos o que é, para que a partir do que temos na nossa mão, nós sejamos abençoadores. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, te fortaleça e que essa palavra envolva a sua vida de tal modo que a sua vida ganhe mais sabor, porque isso é sabedoria. Um abraço, que Deus te abençoe.